É isso aí, torcida do Timão, e vamos acompanhar agora aqui o Sport Center repercutindo essa grande vitória do Corinthians em cima do Palmeiras, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor corintiano, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mais ou menos ali, normal, já esperado. Isso é um preconceito ou não? Por quê? Porque ele tem como dialogar. Peraí, mudaram o time não estava bem, acabou de chegar um tanto de jogador. Como é que você quer que eu dê padrão? Inclusive o Emiliano falou sobre isso na entrevista, né? Como é que você quer que eu dê padrão para uma equipe que mudou nos últimos 3 meses e que ainda tem jogador que foi machucado? Eu preciso conhecer os jogadores. Esses argumentos, eles não são mentirosos, eles são verdadeiros. Claro que não. Só que até que ponto isso vai ser válido para uma escolha no final do ano de quem vai tocar o trabalho na próxima temporada? Mas você diz Não da sei. idade de certa paciência para... Mariana, tudo o que nós da imprensa, eu inclusive, nós falamos na temporada passada, por exemplo, do trabalho do Luxemburgo e tal, ele tinha como justificar. E você tinha que pensar no que ele estava falando e falar assim, faz sentido. Era pressão por resultado, era um time que ele tinha que mudar de qualquer jeito, era um trabalho que foi interrompido e era completamente diferente do trabalho dele. Isso tudo é verdadeiro. Só que a gente já tinha visto os outros últimos trabalhos do Luxemburgo e aquilo permitia pensar, acho que não vai muito além disso. Ah, ele já acabou, sendo muito honesta, né? Não é mais o velho Luxa e não sei o quê. E sendo honesto e sendo constrangedor para todos nós, Sim, né? totalmente. Falar desse jeito, né? Pelo respeito Mas da fazia algum carreira sentido. dele. Isso, respeito acima de tudo. Máximo respeito. Mas fazia algum sentido. Qual o risco da gente cair no mesmo erro ou cair no mesmo acerto? Entende? Eu não sei o que pensa hoje a direção do Corinthians. Mas semana passada, o que era falado, talvez não internamente, talvez o Tonhão possa me ajudar nisso, mas muito mais nos programas de TV, nos debates, era, não sei não, esse Ramon, hein, tal. O Ramon foi questionado se ele fica pro ano que vem. E ele dá uma resposta, né, Tonhão? Eu tenho contrato até o final de 2025. Ele fica sem paciência e fala pra ela, eu tenho contrato até 2025. E é sobre isso, né, Marcos? É sobre isso. Mudou alguma coisa no status do Ramon, Tonhão? Eu acho que uma vitória no Clássico muda. Ele vinha pressionado. Ele até fala muito disso, né? De que os jogadores colocaram o Corinthians brigando em semifinais e ainda concomitantemente ainda tinha toda essa situação do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu jogadores durante esse processo todo, alguns que vinham jogando muito, por exemplo, como o Ranielli. Uma hora estourou, acabou machucando, desgastou o próprio Garro, a gente viu que vinha numa sequência muito grande. De jogos, o Hugo, por exemplo, também era o titular, de repente o Biduz tomou essa posição. Então muitos jogadores acabaram jogando muito durante esse tempo antes de chegarem os reforços. Agora ele consegue mesclar um pouco mais, alguns jogadores ele tem bastante confiança, como o caso do André Carrilho. Obviamente que o Depay traz um fator a mais para esse ataque, mas o Ramon a gente conseguia ver que o Corinthians tinha desempenho, especialmente jogando em casa, mas fora de casa era um problema. Fora de casa o Cuiabá foi só a segunda vitória do Corinthians fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Para um time que está brigando para não cair, realmente estava muito difícil a situação. E em casa até tinha desempenho, mas o Corinthians tomava muitos gols, assim como aconteceu com o Racing, tinha esse apagão e tomava gols rápidos. Então, eu acho que tudo isso com relação ao Ramon, tudo isso passa por essa análise. Por enquanto, eu imagino que com essa vitória no Clássico, ele tem esse respaldo para continuar no Corinthians um trabalho até o fim do ano, até falando de Libertadores, de buscar coisas mais altas. E para o ano que vem, ao que parece agora, depois de uma vitória como essa, acho que tudo fica mais ameno, não tem mais uma pressão tão grande. Então, acho que sim, vão avaliar ele tendo o contrato até ano que vem e ele fazendo questão de falar que fica e que ele rejeitou uma proposta da Arábia Saudita para ser técnico e continua no Corinthians para ano que vem, eu acho que isso acaba ganhando pontos também para que ele continue no Corinthians no ano que vem. Para você, Prats, a interpretação do trabalho. Trabalho para mim é mais positivo que negativo. A gente tem de voltar um pouquinho, alguns meses no tempo. O Corinthians não teve um ano para chegar em semifinal de Copa nenhuma. Chegou, perdeu para um time que é melhor, que é o Flamengo. Chegou em duas. Em duas. Perdeu para um time que pode ter jogadores inferiores individualmente, mas como o time é mais pronto, que é o Racing.
Então não teve nenhum grande absurdo para mim nessas eliminações. A gente pode contar a história do jogo, e um jogo que foi com um atleta a mais durante muito tempo, não conseguiu produzir o suficiente para incomodar. No outro abriu o placar e tomou a virada em 3 minutos, e uma virada que passa pouco pelo treinador, e muito mais em desatenção, em uma bola parada, em um lateral que todo mundo de costa, em um pênalti que alguém abre o braço mais do que deveria. Então, assim, até agora é um trabalho que tem um objetivo claro. Pegou o time lá embaixo, na rabeira, para tirar da zona de rebaixamento. É verdade que com jogadores que os concorrentes não têm, jogadores melhores. E isso dá, obviamente, um tipo de responsabilidade ao trabalho maior do que o trabalho do Carpini no Vitória, maior do que o do Fábio Matias no Juventude, maior do que agora o Seabra no Bragantino, isso sem dúvida. Ele tem jogadores melhores e uma situação semelhante. Então, espera-se que o time dele jogue melhor que a maioria. Mas, até o momento, para mim, o trabalho tem mais coisas positivas a falar do que coisas negativas. Tem problemas no meio do caminho? Tem. Tem jogos em que o time foi mal? Tem. Tem jogos que o Ramon Dias não trabalhou bem? Tem também. Mas eu não vejo, assim, essa maneira dele, muitas vezes, trocar o sistema, trocar jogadores como algo negativo. Eu acho que ele é inquieto. Ele pode entrar de um jeito, se o jogo está mostrando outra coisa para ele, pode trocar, pode tirar um zagueiro, pode colocar um atacante a mais. É que a resposta nem sempre foi boa. Ontem a resposta foi boa. É isso aí, torcida do Timão, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. A Corinthians renova contrato de patrocínio com a Easy Seguros. O Corinthians anunciou na manhã desta terça-feira a renovação de contrato de patrocínio com a Easy Seguros. A empresa já estampa sua marca na camisa alvinegra na região das costas e seguirá como dona do espaço em 2025. Além disso, a seguradora ampliou a parceria com o Timão e estará também nas costas do time sub-20 e da equipe feminina principal. De acordo com nota divulgada pelo clube, o contrato contará com bonificações atreladas à performance esportiva do time profissional masculino em 2025, contudo, nenhum valor acabou sendo divulgado. Para o Corinthians, é muito importante um patrocinador de porte da Easy, que inclusive se antecipou e já ampliou seu investimento no clube para o próximo ano, expandindo sua participação também ao futebol feminino profissional e ao sub-20 masculino. O novo acordo intensifica ainda mais essa relação entre as marcas, traz novos ativos para o patrocinador e reforça a valorização do Corinthians enquanto plataforma de patrocínio, disse Vinícius Manfredi, superintendente de marketing do Corinthians. A relação entre Easy e Corinthians começou meio conturbado, isso porque a seguradora fechou o acordo com o Timão na reta final do mandato de Júlio Monteiro Alves. Augusto Melo, o novo mandatário, gostaria de ter sido consultado sobre o assunto, o que não aconteceu. A Easy é a 7ª patrocinadora da camisa do Corinthians, as outras são Esportes da Sorte, Master, Fox Lux, barra frontal da camisa, Ali Peito, BMG, Manga, área, barra inferior da camisa, Unicesumar, parte frontal do calção e eFootball, número da camisa. É isso aí, torcida corintiana, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.